Fala pessoal, eu sou o médico veterinário Marcelo Morato e hoje eu estou gravando um vídeo sobre o Dia da Mentira. Então, 1º de abril, Dia da Mentira, a gente pegou algumas mentiras que tem na internet para falar para vocês aqui, para desmentir essas fake news. Então vamos lá, vamos para a primeira. Toda cadela precisa cruzar, porque senão ela pode ter câncer. Isso é fake news. Isso não é só fake news, isso é o contrário da verdade. Então, quando a cachorrinha ela cruza, isso obviamente gera vários hormônios para o corpo dela que podem predispor ela a ter câncer. Além disso, a gente já sabe, já é muito bem estabelecido que o cio aumenta a chance de ter câncer. Então esse negócio de que a cachorrinha tem que cruzar pelo menos uma vez na vida e tudo mais, fake news, mentira, não conta. Vamos para a segunda. Não castro meu pet porque é um procedimento de alto risco e ele pode morrer. Todo procedimento tem risco. Mas quando a gente fala de alto risco, as castrações não estão dentro desses procedimentos de alto risco, tá? A castração é um procedimento eletivo. O que isso significa? A gente escolhe fazer ele, a gente faz ele para prevenir doenças. Automaticamente, a gente acaba tendo a possibilidade de fazer exames, de escolher o melhor momento para fazer aquele procedimento. Então, as castrações, idealmente, são realizadas com um risco mínimo, tá? Risco mínimo. Mas menos risco ainda para os machos, que é um procedimento menos invasivo do que as cachorrinhas ou as gatinhas. Mas, de forma nenhuma, é um procedimento de baixo risco, mas eu nunca vou poder falar que não tem risco. Vamos para mais uma agora. O cachorro não tem cáries e por isso não precisam escovar os dentes. A sujeira sai quando rói o osso. Vamos lá. Realmente, as cáries são raras nos cães, tá? É bem difícil de um cachorro ter cárie. Não é que ele não pode ter, mas é difícil dele ter. Mas as cáries não são os únicos problemas que nós temos na boca dos pets. Então você tem o acúmulo de tártaro, você pode ter fraturas nos dentes deles também. E por tudo isso você precisa sim fazer a escovação. Essa escovação não é fácil de fazer. Então, por exemplo, escovar o dente uma vez por dia vai impedir de que eu precise fazer limpeza de tártaro no meu pet? Não, não vai. Talvez, se você conseguir escovar 3 vezes por dia, sim, mas isso é quase inviável de você fazer a escovação 4 vezes por dia, 3 vezes por dia no teu pet. Então, você fazer a escovação vai ajudar a diminuir o intervalo, ou melhor, aumentar o intervalo entre limpezas, entre profilaxias. Por exemplo, eu tenho um York. O York é um cão que junta muito tártaro nos dentinhos, muito mesmo. Se eu fizer a escovação dele uma vez por dia, uma vez por semana, eu consigo fazer com que as limpezas de tártaro sejam uma vez por ano, talvez uma vez a cada 1 ano e meio, 2 anos. Agora, se eu não fizer nenhuma escovação, esse tempo vai cair. Você vai ter que fazer essa limpeza de tártaro cada 6 meses, talvez. A sujeira sai quando rói o osso. Não, a sujeira não sai quando rói o osso. Aliás, osso nem é recomendado para os cães, porque pode aumentar a chance de fraturas nos dentes, pode aumentar lesões nas gengivas e vômitos. Então nem é uma coisa recomendada. Porém, roer brinquedos, aqueles brinquedinhos de nylon e tudo mais, que fazem atrito nos dentes, ajuda sim a diminuir a proporção de tártaro nos cães. Então ter brinquedos que eles possam roer é uma boa, mas isso não significa que daí ele não precisa escovar os dentes. Quarta pergunta. Essa é muito boa. Se um animal estiver envenenado, é só dar leite que salva. Isso aqui nas aulas da graduação eu sempre falava. Eu colocava lá, eu tinha as coisinhas de fake news e tinha essa do leite. Eu não faço a mínima ideia de como que surgiu esse negócio do leite, de por que surgiu isso daqui, tá? O leite ele não vai fazer nada, não tem. E eu já ouvi de tudo, tá? Não só envenenado, mas assim, eu já recebi ligação de meu cachorro foi atropelado, mas eu já dei leite para ele. Eu não sei o que esperam que o leite vá fazer, mas não, o leite não faz nada. Na verdade, o leite não é nem recomendado de ser dado para os cães depois que ele foi desmamado. Então, até os 45, 60 dias ele vai mamar na mãezinha. Depois disso, o leite tem uma tendência a só fazer mal para o estômago dele. Então, não deem leite, não salva ninguém. Quando o focinho do pet está quente, é porque ele está com febre. Essa é muito boa mesmo. Por quê? 2 coisas. Primeiro, o focinho estar quente, às vezes tem mais a ver com a umidade do ambiente do que necessariamente com a temperatura do pet, tá? E 2, os pets têm a temperatura mais quente do que a nossa. Então, enquanto o ser humano vai ter uma temperatura ali 36, 37 graus, passando disso daí já é febre, até 39,2, 39,5 ainda pode ser considerado normal para o pet. Então é super comum que se você colocar a tua mão na barriguinha dele ou no focinho dele, você vai sentir quente. Mas é porque a temperatura fisiológica deles é mais quente do que a nossa.
A única forma de a gente saber se o pet está com febre, se a temperatura dele está alta ou não, é aferindo essa temperatura com um termômetro por via retal ou com um termômetro próprio para aferir no ouvido do pet. Senão, não tem como saber. Pergunta 6. Se o pet está comendo grama, é porque está com dor de barriga. Sim, esse daqui não é uma fake news, tá? O pet geralmente ele vai procurar grama porque ele tá com dor de barriga ou porque ele tá com algum desconforto. E ali dentro da inteligência, da sabedoria natural deles, eles sabem que se eles comerem grama, isso vai irritar o estômago e ele vai conseguir vomitar, tá? Agora, é certeza que ele tá com dor de barriga? Não. Pode ser que lá naquela grama alguém jogou um resto de comida. O cara fritou alguma coisa, cozinhou alguma coisa e jogou o resto lá naquele gramado. E aquele gramado tá com gosto daquilo e daí ele vai comer a grama. Então não é certeza também, não dá pra você dizer, comeu grama é dor de barriga. Mas geralmente ele vai comer grama porque ele quer causar o vômito, ele quer provocar o vômito nele. Eu costumo falar que é aquela sabedoria de vó, sabe? Porque vó que costuma falar, você tá mal, fia o dedo na garganta que passa. Porque você vai vomitar e realmente vai aliviar. E os cães, eles têm essa sabedoria, esse negócio de comer a grama para tentar vomitar, para tentar provocar o vômito mesmo. Isso é muito boa. Meu pet não pode ser operado. Ele está muito velho para ser anestesiado. Gente, se o teu pet vai fazer uma cirurgia, ou se tem uma recomendação de cirurgia, é porque ele precisa da cirurgia. Não é porque a gente quer fazer um procedimento cirúrgico. Então, se você tem um pet idoso, 13 anos de idade, 15 anos de idade, 18 anos de idade, e o médico veterinário disse que ele precisa de uma cirurgia, é porque ele precisa dessa cirurgia. Então, o procedimento anestésico vai ser pensado para ele. Vai ser pensado para a idade dele, vai ser pensado para o peso dele, vai ser pensado para a doença dele, para o tempo cirúrgico. A anestesia não é uma só, ela vai ser escolhida para aquele animalzinho, para aquela situação. Então fica tranquilo. Mas tem mais risco? Claro que tem mais risco. Tem mais risco do que um pet que vai fazer uma castração, uma extração de um dente de leite? Claro que tem. Então nunca é risco zero, sempre tem algum risco. O pet mais idoso tem um risco maior. Qual que é o nosso trabalho? Diminuir esse risco. Fazer os exames necessários, ter um anestesista experiente, usando medicamentos corretos, ter uma UTI, por exemplo, que nem a gente tem no hospital à disposição, caso algo dê errado, né? Caso tenha algum problema ali no caminho, a gente poder dar assistência para esse pet. Mas se está sendo recomendada uma cirurgia, é porque ele precisa de cirurgia. Não dá pra gente ficar nessa de ele não pode ser operado porque é muito velho, tá? Mais uma. Qualquer fruta faz bem para os animais, pois são saudáveis e naturais. Fake news, mentira, tá? Algumas frutas não podem ser dadas, principalmente frutas cítricas, tá? Outras frutas eles gostam bastante, então. Mamão, maçã, banana eles gostam muito e todas essas fazem muito bem pro pet. Só um cuidado que eu sempre peço pro pessoal ter é que às vezes o pessoal dá demais. Então, às vezes eu recebo algum tutor aqui, uma família de pet, eles falam assim, olha, ele não tá comendo ração. Ele não come ração, ele só come fruta. Só que às vezes a pessoa tem um Spitz alemão de 6 quilos, por exemplo, e se você pensar no Spitz alemão, o estômago dele é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Isso aqui é o estômago dele, tá? E a pessoa fala, não, toda manhã ele come uma banana. Cara, uma banana inteira enche o estômago desse pet e é lógico que na hora do almoço ele não vai querer comer. Não que ele não quer comer porque ele não gosta da ração, mas ou porque ele não tá com fome, porque ele se entochou de banana, ou porque o estômago dele ainda tá cheio. Então, tomar bastante cuidado com quantidade. As frutas, elas têm que funcionar como um petisco, como uma coisa a mais, e não necessariamente como alimentação. Não dá para substituir a alimentação do pet só pelas frutas, beleza? Creolina é ideal para tratar bicheira, sarna e outras doenças. Isso aqui é um grandíssimo absurdo. Para ser bem sincero, eu nem sei para que serve creolina, tá? Mas não é para passar no pet. A creolina intoxica, inclusive. Quando a gente pega paciente aqui que passaram creolina em casa, geralmente o cheiro da creolina fica no hospital inteiro. E o nosso hospital é muito grande. E fica no hospital inteiro o cheiro da creolina. Então você imagina isso na pele do seu pet. Então não dê banho de creolina, não mergulhe as patinhas do pet na creolina para matar bicho de pé, não passe creolina em feridas, é pior ainda, porque as feridas estão abertas e vai aumentar a absorção dessa creolina. Creolina não serve para nada, não devia estar perto de um pet, tá? E, para finalizar, última pergunta, meu pet engoliu uma meia, mas tenho medo de fazer endoscopia por causar dor para ele. A endoscopia é a melhor coisa que existe para quando a gente pensa em corpo estranho gástrico, tá? Então,
Se você não tiver como fazer endoscopia, então se você está num lugar que não tem endoscopia, né, numa cidade que não tem esse artifício, o que vai ter que ser feito? Vai ter que ser feita uma gastrotomia. Na gastrotomia, a gente tem que abrir a barriguinha do pet, achar o estômago, abrir o estômago, remover essa meia, tomar muito cuidado com o conteúdo do estômago para ele não cair na cavidade abdominal. O estômago, todo o trato gastrointestinal é extremamente contaminado, tem muita bactéria ali dentro, então isso é muito perigoso, é uma cirurgia contaminada. Então isso pode gerar uma peritonite, várias complicações. Eu abri o estômago e eu suturei o estômago, então automaticamente esse pet não pode comer por algumas horas ou por alguns dias, então ele vai precisar de uma nutrição parenteral. É um procedimento assim bem complicado, sabe? E na endoscopia eu faço o procedimento, quando ele acorda ele vai embora. Por quê? Porque não tem nenhum corte, a gente entra pelo esôfago, a gente busca lá aquela meia, a gente remove ela e pronto, está resolvido. Sem dor, ou pelo menos com um procedimento com uma dor mínima, porque talvez a dor que vai ter seria a dor ou o desconforto que o pet sentiria num vômito, né? De a gente pegar lá aquela meia e puxar ali através do esôfago, vem um pouquinho de ácido gástrico pro esôfago, mas isso é tudo controlado, então a gente já medica ele depois para não deixar ele sentir essa dor. Então a endoscopia é excelente, tem pouquíssimas ou quase nenhuma contraindicação para endoscopia quando a gente fala de corpo estranho gástrico. Beleza, pessoal? É isso, a gente fez aqui 10 perguntas para a gente desvendar aí nesse 1º de abril. Não acredite em fake news, fale com seu médico veterinário, entre em contato, hoje em dia é muito mais acessível, você tem página de Instagram, de Facebook, que você pode mandar às vezes alguma pergunta para o médico veterinário. Não acredite em fake news, não acredite em mentira do dia da mentira. Valeu!